Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que Ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro de todos os que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças, as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. O egoísmo. Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se nas ordens dos mundos. O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na Terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?" E disse aos judeus: "Este homem é justo. Por que quereis crucificá-lo?" E, no entanto, deixa-o ser conduzido ao suplício. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, que invadiu o coração humano como uma praga. E a vós, novos apóstolos da fé, esclarecidos pelos espíritos superiores, que cabe a tarefa e o dever de destruir este mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que impedem sua marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois está no tempo de a humanidade envergar seu traje de luta. Mas, para isso, é preciso inicialmente expulsar o egoísmo
dos vossos corações. Amigos, que alegria podermos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje o egoísmo, lá no item 11. Regina, então capítulo 11 também, né, o egoísmo. O egoísmo, como tu falastes, ele é aquele que atravanca, que dificulta o progresso moral de todas as criaturas. E aí, como tu falastes, o Espiritismo, ele tem essa condição e essa tarefa de ascender, então, nesta hierarquia dos mundos, o conhecimento da doutrina de amor, para nós podermos extirpar o egoísmo do coração dos homens. O Espiritismo seria uma chave para abrir nossas próprias cadeias e nos libertar em direção ao auxílio ao próximo. É isso aí, Paulo. Porque o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Porque essa coragem que o Evangelho quer é aquela coragem que nós temos que vencer a nós mesmos, do que vencer os outros. Então, nós estamos aqui falando que o egoísmo, ele é meu, não é do Paulo, não é da Regina. Estamos falando da individualidade do espírito, que cada um deve buscar esforços para combatê-lo. Porque esse monstro devorador que o Evangelho nos fala, né, meus amigos, que consegue deturpar as inteligências e que é causador de tantas misérias à nossa volta e nas nossas vidas, então. É por isso que o Kardec cita que esse mal, juntamente com o orgulho, como sendo as duas maiores chagas da humanidade, impedindo o seu progresso, impedindo, melhor dizendo, o seu progresso moral. O egoísmo, ele é considerado pelo Emmanuel, então, que nós falamos muito que é o espírito que Chico Xavier então psicografava, como então o egoísmo como sendo o filho do orgulho e o monstro devorador de todas as inteligências, porque ele domina, ele direciona para o mal. A dor e o sofrimento do ser humano é a fonte de todas as misérias terrenas. Porque o egoísmo, se nós pensarmos, né, meus amigos, ele oprime, ele abafa o desenvolvimento do homem, porque ele só tem desejos centrados nas suas necessidades. É sobre aquele exemplo que nós demos aqui, de que um ponto claro de luz ilumina o próximo ponto escuro, e assim os pontos vão se iluminando. É como se o egoísmo fosse trevas, e nos livrar do egoísmo seria acender nossas luzes e deixar que elas brilhassem para fora, em direção ao nosso próximo. Se todos tivessem suas luzes brilhando para fora, né, ou não brilhando só para dentro, olhando só para nós, certamente tudo melhoraria. Isso aí, Paulo, porque se nós queremos então crescer espiritualmente, sendo essa luz que transcende o meio em que eu vivo para poder chegar no outro, porque o egoísmo, ele é isso, ele te deixa numa condição, né, de prepotência, onde nós não conseguimos perceber a necessidade do outro, a minha sempre será a mais importante. Isso. Consequentemente, amar, nem ser amado eu consigo, porque eu estou tão absorvido com o que é importante naquele momento para a minha existência. É como um pai de família que vive exclusivamente para satisfazer as exigências dos próprios filhos, enchendo eles de abastança, de carinho, de amor, mas não tenta nem de leve minorar o suplício de uma criança abandonada, por exemplo. Não é isso? É, por isso. As luzes só para si mesmo e aqueles seus mais próximos, né? Nós poderíamos dizer, como Kardec utiliza lá em cima, as armas para combater o egoísmo. Nós podemos falar da vontade, uma das grandes potências, né,
vindas da compreensão e da aceitação da necessidade. Nós temos que ter essa compreensão de que precisamos extirpar esse mal que envolve os nossos corações. Nós também precisamos buscar através da nossa inteligência, da nossa sagacidade, do nosso ser pensante e espiritual, para que nos esforcemos mais, com a razão de descobrir que nós podemos encontrar essa condição de vencer, de superar, mas também não podemos esmorecer, né, meus amigos? Porque o combate, ele é árduo, mas é necessário. E do egoísmo, se nós pensarmos, derivam tantos outros males para a sociedade, porque nós somos a sociedade. Então, 1 mais 1 mais 2 mais 3 é uma sociedade. E quando as nações, né, do mundo compreenderem essa verdade, passarem a fazer leis que se afastam do egoísmo, essas mesmas nações estarão doando o melhor para os seus povos. Pois é, você falou de nações aí. Eu lembro uma frase de um cineasta famoso, espanhol, Buñuel, dizendo que nacionalismo é um complexo de inferioridade. Eu até diria que o nacionalismo é um complexo de egoísmo. Não é isso? Acaba sendo num grau muito maior, né? As nações que se fecham nelas mesmas em seus interesses e tudo acaba sendo um jogo de mero interesse, né? Se eu posso me relacionar com outro, tirar vantagem, ter lucro, etc. e tal, né? Realmente é uma lição difícil de aprender e isso elevado a nível de humanidade é uma grande tarefa. É uma grande tarefa. E quando a gente fala, né, Martinha, nos antagonismos da felicidade, que são o orgulho e o egoísmo, que é mais do egoísmo que estamos falando, mas que é filho do orgulho, nós temos que ter meios de combatê-los. E um dos meios que nós podemos usar é nos inspirarmos em Jesus. Jesus, que para nós é o maior exemplo de amor e de renúncia. Então, quando nós renunciarmos a esse egoísmo de querer tudo somente para nós, em primeiro lugar, e nos doarmos mais ao próximo, possivelmente, se usarmos os passos de Jesus, estaremos já a caminho da erradicação desse mal. O Jesus, né, Regina, ele renunciou à sua vida plena de amor aos céus para estimular os homens às suas virtudes. Oferece o Evangelho para fazermos essa profunda reflexão de uma fé raciocinada, como Kardec também nos oferece. Kardec nos disse que poder enfrentar, aquele que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, eu preciso me defrontar com as minhas mais íntimas falhas. Eu preciso admitir. Eu preciso me reconhecer como esse ser pensante que faz escolhas equivocadas, que não tem a coragem, nem a tenacidade, nem a bravura necessária para vencer. Mas se eu tiver firmeza e determinação, eu consigo vencer a minha própria existência e conseguir alçar novos voos. Se desprender e buscar o amparo espiritual, buscar o amparo do Mestre Jesus, é vitória certa. Mas para isso, eu preciso reconhecer que eu tenho que fazer mudanças. Que tudo aquilo que eu quero em detrimento da minha felicidade, aquilo em que eu quero crescer em espetáculo, em grandiosidade, não são tão importantes quanto eu acho que são. Certo. A minha paz deveria vir em primeiro lugar. O meu sorriso radiante, a minha alegria de acordar todas as manhãs, de olhar a natureza, como nós falamos no programa, tantas oportunidades nos são oferecidas. Tantos talentos nobres nos foram entregues e nós nos descobrimos nesse turbilhão do egoísmo, esquecendo que tudo que eu tenho não é meu. Para começar. E tudo que eu tenho eu vou deixar que eu acho que é meu.
mas eu posso ser tudo de bom no tempo que eu estou aqui, ou naquilo que eu acredito ser bom, ou fazer bem feito. Eu posso fazer uma mudança grande na minha vida e, consequentemente, por que o Cristo quer que nós nos desfaçamos desse antagonismo entre caridade e egoísmo? Porque quando o Pilatos lavou as mãos, demonstrou um egoísmo, porque ele deixou um comodismo, né? Deixou o Cristo. Então, o Cristo quer que a nossa missão seja aquela missão de encontro com o amor, para podermos espalhar o amor. Porque não adianta eu crescer, eu ser feliz, eu ter vida plena, só voltada para a minha existência. Por você mesmo, né? Ela se encerra ali mesmo, né? Se encerra. Qual é o prazer, qual é a alegria se eu não poder desfrutar com outras pessoas e estar vendo que elas estão realizadas e se eu puder ajudar, melhor ainda, porque esse é o propósito. Esta é a missão, né? Nos iluminarmos e ajudarmos o próximo. Então, não tem sentido. Uma dica bem simples, assim trazendo para os dias atuais, é nós procurarmos por todos os meios, como disse a Martinha há pouco, ajudar, servir de exemplo, de fé, ajudar na conquistar o amor e ajudar e passar esse amor, entregarmos-nos à fraternidade. E essa fraternidade, esse amor, esta fé nos protegerá de todos os males, em todos os caminhos das nossas vidas. Porque, Regina, quando tu diz isso, eu penso assim, eu começo a ter uma fé raciocinada e eu começo a observar que eu já não gosto mais de determinadas atitudes e ações ou pensamentos que até então eu tinha. Porque eu me desprendo do meu eu e começo a olhar para o outro. E começo a ver que o problema do outro é mais importante. O que eu tenho, eu me sinto insignificante diante da necessidade do meu irmão. Amigos, poderemos alongar a conversa porque o tema é muito bom, mas agora continuemos nessa vibração de amor e vamos começar então a partir para a nossa prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, nosso Pai de amor e de bondade, oferece às nossas vidas as oportunidades diárias, a luz do Mestre Jesus na nossa caminhada, Pai. Tantos empréstimos para a nossa vida, oportunidades de afetos, lições, trabalho, confiança, irmãos de mãos estendidas para nos guiar e muitas vezes fechados para o entendimento de tanto amor. Nós sigamos tropeçando, caindo nesta jornada. Mas hoje, mais uma vez, aqui estamos rogando, pedindo a tua segurança e o teu amparo, a tua misericórdia nas nossas vidas, a caridade do teu amor, porque sem ela nada somos. A alegria do encontro do Mestre Jesus em nossa vida, a oportunidade dos mentores espirituais, do Evangelho do Mestre Jesus. Por tudo isso agradecemos, Pai, e rogamos o teu amparo por toda a humanidade, para que possamos um dia construir este reino de amor nos nossos corações, para então assumirmos o nosso lugar junto a outros trabalhos de grande elevação. Mas sabemos que hoje aqui temos muito trabalho e agradecemos a oportunidade todos os dias. Que assim seja.